Olá, segundo ano, que é a professora Tayana de Sociologia. Estou muito feliz com o retorno das nossas atividades. Infelizmente não são as nossas aulas presenciais, mas aulas virtuais. É importante que a gente retome um pouco das nossas aulas, os assuntos que a gente vinha debatendo em sala. Eu preparei para a nossa primeira aula um tema que nós estávamos discutindo. Nós iniciamos essa temática nas nossas aulas de sociologia, que é sobre o conceito de trabalho, tá? Então, vou retomar agora com vocês um pouco sobre o conceito de trabalho, que nós vimos em sala, e também sobre o conceito de trabalho dentro das chamadas sociedades tribais, tá? Vamos para o início aqui do nosso slide, que eu preparei para vocês. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, o primeiro tópico que eu coloquei para vocês é para a gente pensar o que é trabalho. Esse conceito de trabalho, ele é um dos assuntos mais analisados, estudados dentro da sociologia, tá? Então, a gente tem aí a preocupação dessa ciência em analisar o trabalho não apenas como uma atividade de produção, mas uma atividade que é super importante para a dinâmica social, e através das relações de trabalho a gente também pode sim analisar as relações humanas. Então, esse eixo temático, né, trabalho em si, ele foi amplamente analisado e vai estar muito presente dentro da sociologia. De que maneira a sociologia ela vai abordar a temática do trabalho? Primeiro a gente vai buscar entender como foi construída essa ideia que nós temos atualmente, a sociedade moderna, do que é o trabalho, né? O que ele significa, que finalidade ele tem dentro da nossa sociedade. Então, para a gente chegar a esse ponto, a gente vai ter que analisar de que maneira, né, a cultura, de que maneira os outros modelos de sociedade, de acordo com os processos históricos, como esse conceito ele foi sendo construído, né? A mesma ideia, a gente não tem a mesma ideia de trabalho na Idade Antiga, não é a mesma na Idade Média, muito menos na modernidade. Então, a gente vai ter conceitos distintos sobre essa temática, e vamos também encontrar relações, características distintas. Então, o que é trabalho? Né? Qual é o conceito que temos hoje de trabalho? A atividade que exige um esforço mental ou físico em oposição à ocupação, que reflete a participação em um emprego remunerado formal. Então, é uma atividade que me exige um esforço mental ou um esforço físico. Né? E muitas vezes, para me sentir pertencente a essa sociedade, eu tenho que estar realizando uma atividade laboril, uma atividade laborial, uma atividade de trabalho. Então, dentro do conceito moderno, o conceito de trabalho, ele, na verdade, junta aí dois pontos: o gasto de energia, e esse gasto de energia, ele é utilizado para modificar algo. E através dessa modificação, eu irei produzir alguma coisa. E esse gasto de energia, ele é energia mental, porque eu vou pensar antes de executar aquela atividade, de modificar aquela atividade, seja um trabalho manual que requer um esforço meu, né? Um esforço físico ou mental. Então, eu modifico algo para produzir. Então, isso é o que classifica aí o conceito atual de trabalho. É o gasto de energia para modificar algo da qual que irá resultar em uma produção. O termo de trabalho, de onde vem a palavra, né? A palavra trabalho vem do latim de trabalhum. Eu falei sobre isso em sala, né? Era um instrumento de tortura aí na Idade Média, utilizado muito pela Inquisição. Então, por isso que durante muito tempo se teve um olhar muito negativo sobre o conceito de trabalho. Trabalho é algo enfadonho, algo chato, né? Então, porque se fazia em referência a esse instrumento de tortura, algo que é torturante. Então, durante muito tempo se teve essa concepção negativa de trabalho. Vocês vão ver isso muito na antiguidade, quando a gente for estudar o conceito de trabalho na antiguidade. E a gente não pode esquecer a filósofa Hannah Arendt.
ela catalogou algumas expressões relacionadas ao trabalho dentro aí desse conceito do contexto da sociedade grega, para vocês entenderem como dentro da sociedade da Grécia Antiga, essa atividade ela vai ser pontuada, ela vai ser posta de maneira muito diferente para os membros daquela sociedade. Então, o primeiro termo é labor, né? Tem um sentido de trabalho braçal, baseado mais na força, e aí entra realmente os camponeses, os escravos, né? O poiesis, trabalho mais artesanal, mais criativo, artístico, né? O trabalho dos artesãos, dos artistas. E a praxis, da prática, seria o trabalho como uso orientado para a política, né? Os chamados cidadãos gregos, aqueles que ocupavam a tribuna, exerciam essa atividade da prática da oralidade. Então, olha aí, dentro da sociedade, lá na sociedade, na antiguidade, na sociedade grega, a gente vai ter amplos sentidos da palavra trabalho. Né? Então, imagina aí durante todo o processo histórico, imagina ao longo da história da humanidade, quantos sentidos esse conceito vai ter. E nós iremos trabalhar ao longo aí das nossas aulas como o conceito de trabalho ele vai ser visto primeiro na que a gente poderia chamar de pré-história, né? As chamadas sociedades tribais. Depois a gente vai analisar o conceito de trabalho na chamada Idade Antiga, né? Entra aí também o escravismo. Já na idade, depois a gente vai ver na Idade Média, como esse conceito vai ganhar uma nova perspectiva, e na atualidade, na Idade Moderna, né, com o advento do capitalismo, a gente vai ter uma outra visão sobre o conceito de trabalho. Vamos para o próximo slide? Vamos ver aí sobre as sociedades tribais. Inclusive eu passei para vocês, quando as nossas aulas foram suspensas, um texto, né? Inclusive nesse texto tinham 3 questões sobre esse assunto, sociedades tribais, que eu vou deixar aqui no finalzinho da nossa aula. Quem não fez ainda, por favor, tentem aí responder, né, através do texto que vocês receberam, até mesmo um capítulo do livro. Não esqueçam de dar uma lida no capítulo do nosso livro. Já tinha iniciado a nossa aula pedindo, né, quando nós estávamos aí nas nossas aulas presenciais, a leitura do capítulo relacionado ao conceito de trabalho. Então vamos aí, ao trabalho nas diferentes sociedades. Primeiro as sociedades tribais. As sociedades tribais, elas vão começar a surgir a partir da chamada Revolução Agrícola, né? Com a descoberta da agricultura, os primeiros grupos humanos, eles deixam a sua atividade antiga de caçadores e coletores, eles passam a produzir e armazenar o seu alimento. E isso vai gerar uma transformação no modo de vida, deixam de ser nômades, passam a ser sedentários, até uma moradia fixa. Se tem aí a necessidade de uma divisão de tarefas, né? As mulheres, por ficarem mais com o ambiente privado, elas vão gerir essas atividades, a cozinhar no grupo, a cuidar das crianças, né? A cultivar, a coletar. E os homens vão ficar com as atividades de defesa, de produção e por aí vai. Então, geralmente, essas sociedades, elas vão ser das mais diversas, né? Vão ter culturas das mais diferentes. Então, a gente vai ter uma estrutura de trabalho em uma que vai ser totalmente diferente na outra. A organização política de uma pode ser baseada nos conceitos religiosos, a outra pode ser na questão da força. Enfim, elas vão ser sociedades bem distintas, bem diversas. Porém, em geral, elas vão ter uma estrutura relacionada à atividade de trabalho muito parecida. As estruturas vão ser bem semelhantes, né? Primeiro que todos vão cultivar, todos vão coletar, todos vão produzir alguma coisa. Então, é uma produção coletiva, contém a participação de todos. Então, todos vão ter uma função, né, para obter aí o sustento, o que eles necessitam para sobreviver. Então, eu vou ter uma participação de todos os membros dessa sociedade.
Isso vai ser super importante porque através dessas atividades, as atividades laboris, né, que a gente vai ter uma integração de todos os elementos que compõem esses grupos, as sociedades tribais. Então esse é um dos principais pontos, é uma produção coletiva. Algo super importante vai ser destacado, vou passar aqui o slide para vocês, por um antropólogo, né, o Marshall Sahlins, um antropólogo estadunidense, e é dele o termo de sociedades de abundância ou sociedades do lazer, Sahlins. Ele vai pontuar isso porque ele vai dizer o seguinte: olha, analisando essas sociedades tribais, a gente consegue perceber uma outra relação de trabalho. Eles vão ter um outro olhar sobre essas atividades laborais. Primeiro que eles vão se dedicar a um tempo mínimo, somente o necessário para a sua sobrevivência. Então, uma característica é que essa economia é uma economia de subsistência. Eles não vão ter a preocupação de que eles precisam produzir para armazenar, para gerar lucro. Não, nada disso. Eles vão produzir para a sua única sobrevivência, para o consumo próprio. Eles vão também ter uma outra relação uns com os outros, né? Um olhar mais de cooperação, um olhar mais de comunidade e também um olhar e um comportamento mais respeitoso com a natureza, né? Nós temos um respeito muito grande com relação à terra. A terra, ela é coletiva, ela pertence a todos, então eles vão ter uma relação de sacralidade com a natureza. Então já é um outro aspecto super importante dentro da produção, a produção de alimentos, na produção de subsistência dessas sociedades. Outra coisa importante, a distribuição das tarefas, né? Vai ser bem claro, vai ser distribuída entre homens e mulheres. Geralmente os mais velhos são tidos como sábios, né? Pessoas importantes dentro desses grupos, e a eles geralmente fica destinado aí os ensinamentos, a eles fica destinado a repassar um pouco das lendas, dos costumes aos demais, tá? Então essa divisão de tarefas vai estar muito baseado aí pelo sexo, pela idade. Então, como eu já disse anteriormente, as mulheres ficam com o gerenciamento, né, dos locais privados, coleta de frutos, cuidar das crianças, tecer, produzir tecidos, cozinhar, e já os homens no gerenciamento da defesa, da produção de armamentos, da caça, da pesca e por aí vai. Eu passei para vocês 3 questões do nosso TD, 3 questões bem interessantes sobre as características, né, dessas sociedades tribais, de como elas lidam aí com a ideia do trabalho. Então, vou só reler aqui as questões, que eu queria muito que quem ainda não respondeu, depois da nossa aula, respondesse no seu caderno, nessas 3 perguntas aí. Quem já respondeu no TD que foi proposto a vocês durante aí, quando as nossas aulas foram suspensas, eu convido vocês a refazerem, né, a tentarem responder novamente essas 3 perguntinhas. Então, a primeira, como se caracteriza o conceito de trabalho dentro desses grupos? De que forma o trabalho se organiza dentro desse modelo de sociedade, que é as sociedades tribais, e de que maneira podemos explicar a relação dos seus membros com as atividades laborais? Então, são 3 questões aí fáceis, vocês podem estar revendo aí os pontos que eu coloquei no slide, como também está fazendo uma releitura do texto no TD, ou até mesmo quem tem o material didático, dá uma lida no livro para responder essas 3 questões, tá? Então, até a nossa próxima aula. Próxima aula eu já inicio fazendo a correção dessas 3 questões, e aí a gente já vai para o conceito de trabalho na chamada Idade Antiga, tá? Então, até a nossa próxima aula. Um grande beijo.